E hoje a gente vai falar, então, né, de atividades rítmicas e expressão corporal. Alguns conteúdos aqui a gente já discutiu, então eu coloquei ali no final algumas informações que depois eu gostaria que vocês acompanhassem, né? Depois eu vou mandar esses links lá no grupo, mas eu deixei no final também aqui, porque aí vocês, quando vocês estiverem acessando o material, vocês podem também acessar os links, né? Então vamos lá, ó. Dando uma pequena introdução, né? A gente tem algumas atividades ali, falando de atividades rítmicas, que são atividades de rodas, cânticas, então cantigas, né? Alguns falam de cântigas, que são músicas ali, influência tudo de música nos movimentos, então as músicas que vão ditar os movimentos, né? Brinquedos cantados, e alguns chamam de brincadeiras cantadas também, mas o mais comum é brinquedos cantados, e movimentos combinados em ritmos diferentes, né? Só responder aqui no grupo, também enquanto isso, só deixa eu alinhar isso aqui, me atrapalhando. Então, ó, todos esses tipos de atividades, como rodas, cânticas, ladainhas, também alguns lugares chamam de ladainhas, né? Que são influência de músicas também, influência de repentistas, por exemplo, influência de rimas nas músicas. Então, são chamadas de movimentos combinados e tudo isso está influenciado no folclore brasileiro. Então, isso é uma coisa interessante, né? Acho que então, o folclore brasileiro ele é muito rico, né, em sua cultura, e ele é muito rico. E quando a gente fala de folclore, muitas vezes a gente, é, quando eu falo para vocês de folclore, a cabeça de vocês diretamente vai, por exemplo, Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça, que são histórias dentro do folclore, né? Então, ali é uma parte do nosso folclore. E aí a gente tem várias outras partes relacionadas à música, a jogos, a brincadeiras, né? Por exemplo, a culinária também influente do folclore brasileiro. Então o folclore ele é muito rico, né, no nosso país, ele é muito rico na nossa sociedade, porque a nossa sociedade, a nossa cultura brasileira, ela tem influência de várias outras culturas. E assim nós vamos moldando através de outras culturas, fomos moldando a nossa cultura, né? Então, ela tem características comuns, intenção de expressões e comunicações mediante a gestos e presença de estímulos sonoros, né? E aí esses estímulos sonoros, né, novamente são músicas, tanto através da oralização, como também através de palmas, através de movimentos com os pés no solo, através de instrumentos musicais, né? Então, essa parte de estímulos sonoros são muito amplos também, né? Então, o folclore, a gente precisa trazer uma definição do que é o folclore, né? E o folclore, dentro da literatura ali do que a gente acompanha, né? É um conjunto de criações de determinada comunidade que são fundamentadas nas tradições de um mesmo grupo, né? E ela está relacionada à expressão em sua identidade cultural, além de costumes, valores que são transmitidos através da oralização, né? Através do transmitidos de forma oral, né? De geração em geração. Então, o folclore, é por isso que ele tem essa grande amplitude e ele tem até essas mudanças, muitas vezes, devido a essas coisas de contação de histórias que a gente fala, né? Então, essa oralização de contar a história de geração em geração, isso vai gerando mudanças, né? Por exemplo, é engraçado, né? A brincadeira que eu vou falar agora, tipo assim, da loira do banheiro, alguns falam que é um folclore urbano, por exemplo, né? Então, o folclore, ele é muito amplo e ele vai se modificando, né? E ele vai ampliando
através da mudança na geração, então através da evolução dentro das gerações, né? Então tem essas pequenas mudanças, né? Então ali a gente fala aqui, ó, só para deixar marcado também, né? Que é intenção de expressão e comunicação, que é o importante para a gente entender essas comunicações, né? Então ali, ó, falando um pouquinho mais do folclore, né? O folclore se baseia principalmente nos seguintes itens. Então, é considerado uma importante fonte de ludicidade e dos saberes culturais, e que são expressos pela corporeidade. Então, ó, a gente já tem dois fatores aqui, né? Que é a ludicidade e dos saberes culturais. Então, a ludicidade, quando a gente está falando de ludicidade, a gente está falando do lúdico, que a gente já discutiu em aulas anteriores, né? Então, isso está relacionado diretamente ali ao lúdico, ao lazer, à brincadeira, né? Os saberes culturais que resultam em expressões pela corporeidade. Então, expressões através do movimento, né? Expressões através das ações corporais, então ações motoras. Oxe, errado aqui. Eu montei tanto carinho e dei errado no final aqui. Então, ó, a recreação, ela tem um sentido e significado no momento em que possibilita... pensei que tinha mais um aqui. Que possibilita quem a estar praticando viver a corporeidade de forma mais lúdica. Então, a recreação, ela só se torna significativa quando tem a ação do movimento de forma lúdica. Então, isso é importante para a gente até entender o que é recreação, porque lembra que eu falei para vocês lá, quando a gente fala de lazer, ele é tão amplo o lazer que a gente fala que recreação está dentro do lazer, e nas grandes literaturas, né? Algumas separam a recreação do lazer, mas o lazer falam que é o todo, e aí tem vários ramos dentro do lazer, e a recreação, que é as ações através da ludicidade, né? Elas são expressadas de forma corporal. E aí a gente, ó, também podemos afirmar que todas essas manifestações lúdicas, então, elas vêm por meio do folclore, que acabam refletindo diferentes contextos sociais. Então, por quê? A gente tem uma cultura muito ampla. Quando a gente vai ver, por exemplo, ó, o fato só das histórias ali, né? A contação de histórias, de mitos dentro do folclore, né, brasileiro. Você vê que ele é bem regional, né? Tem mitos que são lá do sul, mitos que são lá do norte, do nordeste, mitos que são lá do... aqui no caso seria noroeste, né? Noroeste, né? Então, do norte aqui, do Curupira, por exemplo. Então, ela tem uma amplitude muito grande, e devido a essa amplitude aos seus contextos sociais, históricos, políticos e culturais. Então, a gente fala que é nesses 4 ramos, na verdade, né? Contextos sociais, contextos históricos, contextos políticos e contextos culturais, que vão, então, possibilitar que tais manifestações façam parte da linguagem corporal. E aí a gente tem a influência grande, né, dessas manifestações através das nossas ações, né? Então a gente fala da corporeidade, a linguagem corporal também. Então, muitas das manifestações culturais e lúdicas que se relacionam com o movimento humano são decorrentes do nosso folclore. Então, por exemplo, brincadeiras, rodas cantadas, que eu falei no começo, danças, músicas, que aí a gente faz pequenos movimentos ali, ações durante aquelas músicas, ela tem influência do nosso folclore, né? Então, e ela vem de outras regiões, né, devido às nossas origens, mas aqui ela foi tomando outras proporções, né? Então, olha, algumas cânticas de roda, né? Então, ela tem grande influência ali de brincadeiras de roda, né? Que a gente fala também, né? E são utilizadas muitas canções populares. E essas canções populares, né? Que acabam repercutindo de geração em geração, tem algumas mudanças conforme o tempo, né? E elas são muito comuns no Brasil e por grande parte devido ao folclore brasileiro. Então, as cânticas de roda possibilitam o exercício do raciocínio, então olha que interessante, o raciocínio e da memória,
estimulando então o gosto pela música e o desenvolvimento dos movimentos. Então essa coisa do raciocinar e movimentar também é muito complexo, em alguns casos, né, algumas faixas etárias, e aí é importante a utilização ali de cânticas de roda para poder possibilitar maior aprendizagem. E aí raciocínio e memória, porque ele precisa memorar, às vezes, a letra, ele precisa memorizar as ações que ele deve fazer conforme as letras das músicas, né? E algumas atividades de cânticas de roda é geralmente organizada por um grupo de crianças que dão as mãos e cantam músicas com letras de fácil compreensão e com ritmo. Então, isso já seria uma definição, né? Se eu perguntar ali para vocês numa prova como seria definido ali as cantigas de roda, né? Ele seria definido mais ou menos assim, que como ele se organiza, na verdade, né? Não como ele se define, mas como ele se organiza. Através de uma organização por um grupo de crianças que dão as mãos e cantam músicas com letras de fácil compreensão e com ritmo. E que sejam equivalentes, então, à cultura local, né? Do local que ele está inserido, e que contenham coreografias propriamente ditas ali, então provenientes e combinadas, né? Já pré-combinadas, a gente também fala, né? E aí, a maioria das cânticas que são conhecidas no Brasil tem origem europeia, que nem eu falei para vocês, né? Devido às nossas influências, principalmente, então, portuguesa e espanhola, né? Eu lembro que faz acho que uns 2 anos, eu estava ouvindo sobre aquela música, o gato, não é, Atirei o Pau no Gato. E aí, no Brasil, que ela tem esse termo do atirei o pau no gato, porque fora é outros termos, é outras palavras. E aí a gente faz aquela mudanças vocais ali dentro da música para tentar trazer mais ritmo e trazer mais até motivação na prática, né, dessas atividades. Então vamos lá? Então, alguns brinquedos cantados, no caso, né, que nem eu falei para vocês, que também pode ser chamado de brincadeiras musicais, né, ou brincadeiras cantadas, né, que tem esse termo de brinquedos cantados, que podem ser utilizadas com crianças, por meio delas podem ser trabalhados, então, a energia criativa e a capacidade motora das crianças. E todas essas atividades vão exigir um grande trabalho que envolve ritmo e movimento. Então, isso no caso aqui, né, brinquedos cantados, não necessariamente eles vão fazer rodas, que nem está aqui. Eles podem fazer rodas, né, que nem está aqui, ó, por exemplo, nesse grupo cantando, ou não, ou fazer apenas movimentos, a fazer ações de ritmo, a movimentos rítmicos, né, e ritmo a própria música, né, batendo palma, cantando, instrumentalização, né, tocando instrumentos, principalmente o violão, né, e aí faz os movimentos ali. E a cultura brasileira é muito rica e ela é constituída por uma mistura de várias influências, né, como as culturas europeias, africana e indígena, possibilitando então um grande acervo de jogos, coreografias, melodias e contos, todos muito lúdicos e bastante criativos. Então, isso aqui é um ponto interessante, né? O grande acervo de jogos que nós temos, e esse grande acervo de jogos, a gente vai ver na próxima parte ali da aula de hoje, que esse grande acervo de jogos, ele possibilita maior gama de movimentação, então maior repertório de movimentos, de gestos técnicos, tanto para os esportes como para outras situações da vida, né, cotidiana desse aluno ali, não só criança, mas como adolescente e como adulto, né? E aí, no caso de coreografias já pré-prontas que existem ali nessas brincadeiras cantadas, melodias e o próprio canto, né, o propriamente dito, que tem muita informações lúdicas e bastante criatividade. Então, isso possibilita trazer ações, né? E aí a gente vê na sequência aqui ações
de desenvolvimento cognitivo de forma muito ampla, devido a essa criatividade, devido a essa memorização de coreografias, né? Afetividade, porque ele vai compartilhar, ele vai fazer em equipe, ele vai fazer em grupo, né? E aí a gente está falando do socioafetivo, e o próprio motor dos movimentos que eles serão executados, né? Contribuindo também para a formação da personalidade dessa criança, adolescente. Então isso é bem bacana, a gente vai trabalhar pelos 3 dimensões ali, desenvolvendo as 3 dimensões, né? Cognitivo, motor e afetivo, né? Ou socioafetivo no caso. E o desenvolvimento da ritmicidade, da corporeidade e da percepção visual e auditiva. Então, olha que bacana, nesses 4 que eu já apontei aqui, ó. Ritmicidade, né? É um desenvolvimento que ele vai ter ritmo, combinação de movimentos, movimentos combinados entre membros inferiores e membros superiores, movimentos utilizando maior gama de movimentos, né? Então uma amplitude de movimentos, não são movimentos simples, mas movimentos amplos. E aí a gente pega em percepção visual e auditiva, porque ele tem que combinar informações visuais de fazer o que os outros estão fazendo, manter os movimentos que os outros estão fazendo, e a própria percepção, então, auditiva quanto a coordenar seus movimentos com as músicas. Então ele precisa ouvir bem a música, ele precisa se orientar bem quanto ao ritmo da música, né? Se a música está um pouco mais rápida, se a música está um pouco mais lenta, e ele coordenar seus movimentos, tornando movimentos mais rápidos ou movimentos mais lentos. E assim, ele tem um grande desenvolvimento temporal e espacial. Lembra isso nas primeiras aulas, quando a gente falou, né? Então, desenvolvimento temporal e espacial devido a essa riqueza dos movimentos que esse aluno, no caso ali, executa. E aí alguns movimentos combinados em ritmos diferentes, né? Então, ó, a gente considera a seguinte frase, e aí é uma reflexão que a gente pode fazer quanto a isso, né? Não sei se você já ouviu essa frase, mas assim, o ritmo é movimento e movimento é ritmo. E aí, o que isso quer dizer, né? Então, todo movimento, ele expressamente existe ritmo. E todo ritmo existe movimento. Então, não tem como falar de uma coisa sem falar da outra. Então, quando eu falo de movimento, eu falo de algo rítmico, eu falo de uma ritmicidade, né? Então, isso a gente pode trabalhar com mais ênfase ou não, mas existe, ele está presente, né? Então, pensa assim, uma pessoa que vai correr, um competidor ali de corrida, ele faz movimentos rítmicos, né? Ele faz movimentos ali, que nem eu passei para vocês lá, falando da marcha, por exemplo, e a evolução da marcha e a corrida, ele faz movimentos rítmicos, ele faz movimentos combinados, ele faz movimentos seguindo um padrão. Tanto que se a gente fosse colocar uma música no mesmo ritmo ali, ele conseguiria andar nesse mesmo ritmo. Tanto que a gente faz brincadeiras assim, fazendo movimentos, sons, que a pessoa vai movimentar conforme esses sons, né? Movimentar rápido, movimentar devagar. Isso é importante. E olha que interessante, né? Muitos atletas utilizam isso. Atletas de ponta, atletas de alto rendimento. Por exemplo, não sei se vocês já viram, se vocês quiserem até visualizar, aí eu dou até um tempinho para vocês, se vocês conseguirem, né, no caso, coloca no Google aí salto em altura, salto triplo, por exemplo, né? Salto triplo do atletismo. Tem muitos atletas que eles começam a bater palma, pedindo para as pessoas baterem palma no mesmo ritmo, para que ele faça a corrida e os saltos naquele mesmo ritmo das palmas, né? E isso possibilita o quê? Com que o atleta consiga se orientar melhor. Então, olha que interessante esses pontos, né, que a gente vê ali dentro dessas ações de ritmo e movimento. Se vocês quiserem aí, eu vou daqui a pouco eu vou dar uma pausa, aí vocês conseguem visualizar isso aí. Vocês, qualquer coisa, olhem aí no YouTube, dão uma olhada aí. Então, o ritmo pode ser considerado também um sinônimo de vida de cada indivíduo, né? Por isso que ele possui seus próprios ritmos. E aí a gente fala que antes mesmo do nascimento, né,
o ser humano ele tem o ritmo ali dos batimentos cardíacos, por exemplo, né? Então, olha o ritmo que nossos batimentos cardíacos circulam. Né? Primeiro faz um batimento da parte de cima e depois faz um batimento da parte de baixo. O batimento da parte de cima é para encher a parte de baixo de sangue. E depois, quando tem o batimento da região de baixo, é para mandar esse sangue que está embaixo, né, para os pulmões, no caso do sangue que está aí em cor azul, e o que está em vermelho para mandar para o corpo. E aí ele faz esse movimento coordenado, ó. Tum, tá. Tum, tá. Tum, tá. Olha que legal. Então a gente vai mantendo um movimento coordenado ali dos batimentos cardíacos, né? Até mesmo o movimento da respiração. Então a pessoa mantém movimentos ali coordenados da respiração. Ah, ficou feio meu GIF aqui. Tava tão bonitinho quando eu coloquei. Então, assim, movimentos da respiração, né? Que a pessoa inala, faz a inalação ali do ar, né? Faz a introdução do ar na entrada dos pulmões e depois ele faz a retirada desse ar, né? Dos pulmões. E é um movimento coordenado, né? De inspiração e expiração, que nem a gente já falou, né? Na nossa aula falando de movimentos respiratórios. E a própria locomoção, né? Que a pessoa vai ter também os movimentos de locomoção. No caso, então, a própria caminhada, que nem a gente viu já, né? A marcha, né? Então, são movimentos rítmicos, coordenados, alternância, olha, em membros inferiores e membros superiores, né? Essa alternância, a perna oposta do braço, né? Ela vai à frente, então elas fazem uma alternância ali, ó. Braço esquerdo à frente, perna direita à frente. Aí ela troca. Braço direito à frente, perna esquerda à frente. Olha que legal. E ela mantém um ritmo ali coordenado. Então, ó, ao observarmos uma criança que está brincando, com certeza conseguiremos ver ritmo nessas atividades e em seus movimentos naturais, movimentos livres e espontâneos. Então, a gente consegue perceber que a ritmicidade, né, o ritmo, ele é natural do ser humano. E a gente tem que fazer o quê? Estimular isso cada vez mais para melhorar esse ritmo, melhorar essa coordenação dos movimentos e aí trazer mais riqueza aos movimentos, né, dos nossos alunos. E aí eu falo para vocês, né, igual eu falei para vocês dos atletas que utilizam o ritmo, né, tem também no atletismo aquele atleta que ganhou, o Thiago Braz, que ganhou o salto com vara nos Jogos Olímpicos de 2016 aqui no Rio de Janeiro, né, aqui como se eu estivesse no Rio de Janeiro, né, mas aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro, no caso, e ele pede para as pessoas baterem palma também, né, para ele correr naquele ritmo. E aí o ritmo, então, ele tem muita influência dentro do esporte de alto rendimento, né? Propriamente dito, nos esportes que utilizam do ritmo, que nem eu coloquei aqui, ou nos esportes que utilizam do ritmo devido de forma natural. E aí existe, né, essa necessidade de treinar o ritmo ali. Então, ó, a parte da música que está muito associada aos movimentos e ao ritmo, é o ritmo, né? É o movimento e o ritmo que a gente falou anteriormente, né? Que é universal. Então a gente tem que entender que isso é universal e está presente em todas as nossas manifestações relacionadas então ao movimento humano, ou seja, ela está presente em todos os movimentos da vida. Nossa, ficou assim, era para estar aqui, ó. Estragou minha apresentação, né? Então a gente vê ali que todos esses movimentos, esse ritmo, esses movimentos rítmicos, eles são universais e são as manifestações que estão presentes ali em todos os nossos movimentos humanos, todos os nossos movimentos da vida, né? Ah, então eu fiz errado aí. Agora apareceu. Tá tão bonitinho. Ó, tanto o ritmo como o movimento humano, então, são desenvolvidos simultaneamente, tanto no tempo como no espaço. Então, eles fazem um envolvimento, então, da chamada percepção temporal, espacial e a proprioceptiva. Então, ó, vamos lá. Percepção temporal, a gente já falou isso, em relação a espaço-tempo, né? E aí já envolve também espacial, que é o espaço que você está inserido, aonde você está localizado, você tem uma referência. Por exemplo, ó, vocês estão assistindo a aula de vocês agora. Vocês estão sentados na frente do computador ou do celular. Você consegue ter uma percepção da onde que é o norte, da onde que é o sul, da onde que é o leste-oeste, da onde que vocês estão agora?
Você consegue ter essa percepção? Isso é uma percepção temporal espacial, principalmente espacial. Então, você ter uma percepção de localização, aquela coisa assim, de você pegar o carro, ou a moto, ou então estar a pé, andando na rua ali, e você se localizar e falar assim, não, calma aí, a minha direita está tal lugar, a minha esquerda está tal lugar. Você ter essa percepção espacial. Isso também é percepção espacial, isso é importante ser treinado, né? E aí, quando a gente fala de proprioceptiva, né, informações de equilíbrio, informações de flexibilidade, informações de força e a coordenação, principalmente, dessas ações, né? A coordenação, principalmente, do equilíbrio, né? E aí a gente fala de propriocepção, a coordenação de utilização da força elástica com a força dinâmica. Então, essa a gente fala muito da propriocepção. E aí, ó, podemos falar, então, que é uma unicidade, ou seja, que é a qualidade ou estado de ser único, né? Então, existe essa unicidade quanto aos movimentos, porque eles são únicos. E aí o que acontece? A gente sempre fala que está relacionado diretamente à música e ao movimento. Então, eles são considerados únicos e integrados. Então, eles são uma coisa só, né? Então, eles têm a mesma origem que a gente fala. Então, essa unificação ali, essa unicidade, tanto da música como o movimento, acaba sendo uma coisa só. Não sei se, por exemplo, alguém daí dança, né? Só que quem dança sabe que os movimentos que você realiza, ele tem que ser muito bem coordenados com a música. Eles têm que ser muito bem coordenados com a forma que você executa os movimentos. Tanto se a música está um pouco mais rápida, você precisa executar movimentos mais rápidos. Se a música está lenta, você precisa executar movimentos mais lentos. Então, são movimentos coordenados conforme a música ela vai tocando, ela vai existindo ali, né? E aí a gente fala de várias pesquisas que comprovam que a utilização da música, né, ela acaba induzindo os sentidos e provocando várias reações físicas que estão ligadas ao sistema nervoso central, produzindo assim várias atividades motoras. Então, olha que bacana. Tem esportes, por exemplo, que você não pode usar fone de ouvido durante o esporte, por exemplo, corrida. Em competições oficiais, assim, você não pode usar fone de ouvido, você não pode ouvir música, porque o que acontece? A música, ela pode influenciar influenciar de forma positiva, né? Mas no caso de até gerar uma maior produção hormonal e fazer com que você tenha, no caso ali, né, como é chamado? Ergogênico, um processo ergogênico de gerar energia, então, de forma psicológica e natural. E aí você pode ter uma vantagem dependendo do outros atletas. Por quê? Imagine que você está ouvindo músicas que eles vão te dando ritmo. E aí você, em determinados momentos, você vai tocar essa música, você vai aumentar o ritmo. E aí, em determinados momentos, você toca uma outra música que vai diminuir o ritmo. E aí a pessoa pode já deixar uma playlist já que vai influenciar. Isso é estudo, tá, gente? Então, tem estudos mostrando que a influência ergogênica, então, de produção de energia, através da utilização de música. Eu não sei, por exemplo, que nem eu falei para vocês, né, de se alguém aqui do grupo dança, se alguém aqui... eu danço, eu gosto de dança de salão, e eu vim da capoeira, né? E na capoeira, não tem como falar da capoeira sem música, sem dança, né? E tem muitas coisas que acontecem na capoeira ali que são ditadas pelo ritmo da música, pela música. Então, se a música está um pouco mais rápida, se a música está um pouco mais lenta, a gente faz mudanças quanto aos movimentos que estamos executando. Então, isso é muito importante, a gente ter essa percepção e consciência ali quanto à influência das músicas, né? Então, elas estão muito relacionadas. Não estou falando que a gente não pode treinar, pelo contrário, a gente deve treinar, a gente precisa treinar. Muitas vezes com crianças, adolescentes, com adultos, né? Saber treinar a utilização da música e a influência disso dentro do seu cotidiano, dentro da sua vida, né? Então, falando um pouquinho de educação, ciência e cultura, né?
os 3 pilares da educação para a Organização Mundial, a Organização, na verdade, das Nações Unidas, né? Que aí tem a Organização das Nações Unidas e para a Educação e Ciência e Cultura, que é a Unesco, né? Que é um ramo ali, que faz parte ali que é um braço, vamos dizer assim, da Organização Mundial das Nações Unidas, né? Eu ia falar, eu estou com a cabeça querendo falar Organização Mundial de Saúde, né? Estão voltadas para o desenvolvimento das seguintes competências, né? Eu bananei tudo aqui, já gaguejei, né? Mas vamos lá. Ó, saber executar, que são habilidades de acordo com suas capacidades, interesses e necessidades, né? Então, conhecer e apreciar manifestações esportivas e explorar, ai meu Deus, ai meu, não consigo falar, explorá-las com criatividade. Caraca, eu não consigo falar. O que está acontecendo comigo hoje? Ó, então vamos lá. Só explicar esses dois aí, porque, na verdade, eu vou falar do terceiro, porque uma coisa vai levando a outra, né? E estabelecer relações positivas consigo, com os outros e com o ambiente que ele está inserido. Então vamos lá. No primeiro, ó, saber executar as habilidades, saber executar os movimentos, né? E aí a gente está pensando em mudanças no comportamento quanto aos movimentos, os ritmos que é dado, as ações que são realizadas. Então a gente está falando de capacidades, interesses, necessidades, quanto à execução dos movimentos e à percepção dos movimentos. Conhecer e apreciar, e aí a gente está falando já de ações cognitivas, né? Que são manifestações esportivas e explorá-las com criatividade. Só que acontece, essa exploração com criatividade, ela está interligada, o fazer com o pensar e refletir quanto ao fazer. E aí a gente está falando de motricidade, lembram disso? Que era o fazer junto com a reflexão do que você está fazendo. Então, um trabalha junto com o outro. E aí a gente faz o quê? A gente pensa que é o estabelecer relações com o próximo, consigo mesmo e com o ambiente que você está inserido. Então a gente fala do desenvolvimento do interpessoal, né? Na verdade, o desenvolvimento intrapessoal, né, que é o desenvolvimento dela com ela mesma, desenvolvimento intrapessoal, e aí entre as pessoas, né? E o desenvolvimento, no caso, com o ambiente que ela está inserida. E aí ela tem uma relação mais ampla. Então, uma coisa vai puxando a outra, no caso, né? E aí a gente tem algumas competências ali a serem desenvolvidas, né, no meio de atividades rítmicas e expressivas, e a gente fala que são essas ambientações, no caso que nem está aqui, né? Se a gente pensar, o primeiro aqui é o saber ser, saber fazer, o saber ser e o saber sobre e o saber ser, né? Confundi tudo aqui, mas vamos lá. O primeiro, saber fazer, o segundo, saber sobre e o terceiro, saber ser. E aí, lembra que a gente falou disso, que são eu pedi para vocês no plano de aula, que era para vocês falarem, né, de objetivos procedimentais, conceituais e atitudinais nessa sequência. Então, exatamente isso. Quanto aos os procedimentos de conhecer conceituais, né? Então, aprender a conhecer, aprender a fazer, então, procedimental e atitudinal, aprender a conviver. E aí, no caso, aprender a ser também, né? Conviver e aprender a ser junto ali com atitudinal. Então, ó, saber executar habilidades de acordo com suas características e interesses. E aí a gente vai ter, em cada um vai ter um ramo aqui, né, quanto a isso, né? O conhecer e relacionar, explorar e executar, participar ativamente e demonstrar atitude de interesse, de motivação, de persistência. Né? Aí quando a gente pensa no segundo, né, o conhecer e apropriar-se das manifestações esportivas e explorá-las com criatividade. Então, conhecer e sistematizar a história, as regras, os contextos, empregar novos conhecimentos quanto às modalidades, quanto aos movimentos, né? Aceitar e compartilhar os conhecimentos adquiridos com seus companheiros e depois valorizar e saber ser crítico em relação a outras manifestações. E aí a gente cria a criticidade, né? Criticidade, na verdade, né? Que a criticidade é tornar um ser crítico, que vai pensar, vai raciocinar, ele não vai pegar as informações e vai fazer do jeito que
foi passado para ele, mas ele vai gerar uma crítica quanto a isso, ele vai gerar uma reflexão quanto a isso, né? E aí, por último, ali a gente tem que estabelecer relações positivas consigo, com os outros e com o ambiente, né? E aí, nesse caso, a gente pensando em aprender a conhecer, compreender, relacionar e organizar conhecimento, aprender a fazer, aprimorar movimentos e capacidades individualmente, né? E em grupo também, né? Valorizar as opiniões dos colegas para realizar os movimentos e discutir e resolver conflitos, situações. Então a gente pensa desses trabalhos tudo em conjunto ali, em cada um desses 3 pontos apresentados pela Unesco, tá bom? E aí, alguns vídeos que eu coloquei aqui, esses vídeos são o quê? Eu vou mandar lá no grupo, a gente vai dar uma pausa agora, né? E eu vou mandar no grupo se vocês quiserem assistir alguns agora. Talvez não dê tempo para assistir todos, quando a gente for reiniciar. Só que depois vocês podem assistir. Por que eu coloquei esses vídeos? Porque eu acho que às vezes eu falo e fica muito difícil de vocês entenderem, né? De vocês associarem as informações. Porque a gente não está colocando isso na prática, porque a intenção era colocar todas essas aulas na prática, né? Todas essas informações na prática. Então, o que eu vou fazer? Eu peguei alguns vídeos ali para mostrar para vocês, né? E aí eu vou mandar para vocês esses vídeos para vocês pelo menos visualizarem e conseguirem ter uma compreensão melhor quanto a isso que foi falado, tá bom? Então a gente encerra essa primeira parte e aí a gente vai descansar uns 10 minutinhos aí e a gente já vai para a segunda parte. Beleza, pessoal? Deixa eu terminar e encerrar a gravação aqui.